Sou a professora doutora Natália Kuchansky Gonzalez Vieira, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu vou falar aqui um pouco da minha experiência em pesquisa básica e relacionar essa pesquisa básica de alguma maneira com a agronomia. Especificamente, o título dessa palestra é Explorando os benefícios da estévia na abordagem da obesidade, uma perspectiva agronômica. Então, como eu falei anteriormente, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lotada no Colégio de Aplicação da UERJ, e no Instituto de Biologia eu realizo a pesquisa básica. Então, aqui uma apresentação, o laboratório onde eu realizo a pesquisa é o Laboratório de Fisiologia da Nutrição e Desenvolvimento. Sou coordenadora do grupo de pesquisa intitulado Obesidade, Ciências Fisiológicas e Formação de Professores em Biologia, abordagem interdisciplinar, uma vez que nesse projeto ele tem como objetivo fazer uma relação do ensino básico, em que você tem alunos de licenciatura, então a relação com formação de professores, e a parte de obesidade e ciências fisiológicas, que tem relação com a pesquisa básica, em que eu iniciei, né, desde a iniciação científica, na minha graduação, depois realizei mestrado e doutorado nesse mesmo laboratório. E o LATED, que é o grupo de pesquisa dentro da área de educação, em que eu participo no CAP-UERJ, de uma maneira interdisciplinar, porque nós temos, além dos professores de biologia, né, eu sou bióloga, fiz licenciatura, temos também a professora de química e uma professora de desenho. Nesse laboratório a gente trabalha com a questão da tecnologia, né, na educação, então nós trabalhamos com gamificação e impressão 3D. Então esse grupo, né, de obesidade e ciências fisiológicas que eu falei anteriormente, ele faz essa relação do ensino básico com o ensino superior e a pesquisa básica. Especificamente, essa linha de pesquisa que eu tenho atualmente se intitula O Efeito do Consumo Crônico do Adoçante Natural Estévia, a Estévia herbal de Ana Bertoni, sobre a biologia molecular e a fisiologia cardiovascular de camundongos obesos. Então, por isso que hoje nessa palestra eu faço a relação da obesidade com a estévia, especificamente o adoçante, e uma relação com a agronomia. Então, aqui uma introdução relacionando a obesidade com a estévia. Então, nós sabemos hoje que a obesidade é uma doença multifatorial que aumenta cada vez mais e, segundo a OMS, no estudo recente, a obesidade ela vai chegar a 24% da obesidade da população mundial em 2035 e juntando sobrepeso com obesidade a mais de 50% da população. Então, isso é uma questão preocupante e um problema, né, uma doença que gera implicações na saúde pública. Fazendo uma relação da questão da obesidade atual, né, nós temos o que nós chamamos de programação metabólica. Como o próprio nome já diz, uma programação do metabolismo que pode vir a cada geração ou por determinados insultos em momentos específicos da vida. Sabemos também que a obesidade, né, ela não tem apenas relação, mas também com a questão do desequilíbrio entre o ganho calórico através da alimentação, e qual é esse tipo de alimento, né, em relação a sódio, gordura saturada e outros mais, e também com o desequilíbrio em relação ao gasto energético via atividades basais e também atividade física. Então, quando eu coloco essa imagem aqui no meio, né, em relação às diferentes gerações, porque nós observamos que diferentes hábitos, né, alimentares, desde o período embrionário, já vou falar mais um pouco à frente, tem relação com as consequências de sobrepeso e obesidade no futuro, então na idade adulta. Então, quando eu falo essa questão da familiar, né, e relação com a obesidade, sobrepeso e a alimentação, nós temos um período que a gente chama de janela crítica. O que é a janela crítica? Então, é um período no qual o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento, e esse estar em desenvolvimento, a gente fala desde o período da gestação, tá? E também da lactação, período da amamentação, e logo depois também do desmame que esse sistema nervoso está em desenvolvimento. Qual é o problema dessa janela? Que diferentes insultos feitos nesse período vão interferir no metabolismo diretamente. Interferência essa que pode ter consequências a longo prazo, como eu falei, lá na idade adulta. Então, alguns quadros, né, de sobrepeso e obesidade que nós observamos na idade adulta têm relação
com o período embrionário, né, período gestacional e de lactação. Isso porque, dependendo da qualidade desse leite, da composição das biomoléculas, né, desse leite, isso vai ter uma maior oferta de calorias e vai programar esse sistema nervoso, consequentemente, o metabolismo. E a alimentação da mãe durante a gravidez, né, tem relação também com o desenvolvimento dessa criança. E isso tem relação, na verdade, com o quadro de sobrepeso e obesidade que observamos hoje. Então, é uma janela crítica porque é justamente um período, né, uma janela do desenvolvimento em que insultos nesse período podem gerar consequências, e aqui especificamente quando a gente fala da obesidade. Então, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, ou seja, diferentes fatores, né, podem interferir no desenvolvimento dessa obesidade. Como, por exemplo, a situação socioeconômica, que vai determinar, né, o tipo de alimentos, hábitos alimentares viáveis dentro daquela sociedade, ou seja, dentro daquele ambiente. O sedentarismo, então, quando você tem um desequilíbrio, né, entre o gasto energético e o ganho, isso vai facilitar, né, ao desenvolvimento da obesidade. Fatores genéticos e perinatais, como esses que ocorrem, né, nesse período aí da janela crítica, são alguns dos fatores que podem causar a obesidade. E com isso, né, nós temos algumas consequências, como desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, dislipidemias, problemas psicossociais, né, e apneia. Então, quando a gente fala aqui da relação de alternativas naturais e saudáveis para combater esse problema global, por que eu coloquei esse título, né, para esse slide? Porque algumas alternativas podem ser ofertadas dentro já de um quadro de sobrepeso e obesidade, justamente para tentar diminuir, né, ou reverter esse quadro instalado. E por que problema global? Porque a obesidade, né, então, como eu falei, para 2035, então nos próximos 11 anos, ter uma estimativa de 51% da população mundial obesa, isso é alarmante. Então, o que fez com que a gente chegasse, né, numa projeção como essa? Então, antes nós tínhamos o aumento do quadro de desnutrição, né, de populações desnutridas, com uma menor obesidade. E hoje o cenário é o contrário. Então, populações com menor quadro de desnutrição e um maior quadro de obesidade. Isso porque, com a globalização, ou seja, uma maior facilidade de contato entre as diferentes culturas, populações, hábitos alimentares, né, questões políticas envolvidas, isso fez com que, juntamente com o processo da industrialização, as populações tivessem uma maior facilidade de acesso aos alimentos processados e ultraprocessados. Sabemos que esses alimentos, então, eles são ricos em gorduras saturadas, gordura trans, em carboidratos, sódio e outros mais que, como eu falei anteriormente, quando você tem uma oferta maior desses alimentos processados e ultraprocessados, ainda mais no período de janela crítica, isso facilita para futuramente ter uma maior propensão ao sobrepeso e obesidade. E quando nós falamos, então, que a obesidade é uma doença multifatorial, nós temos que pensar também nos determinantes multifatoriais para que a gente chegasse no quadro que a gente tem hoje dessas projeções também para a obesidade. Então, que determinantes são esses? Políticas públicas, o modelo econômico, né, das diferentes países, a educação, a oferta ou não, né, de uma segurança alimentar e nutricional, a organização dos serviços de saúde, então qual é a oferta, como que se dá os serviços de saúde para determinadas populações, como que através da educação você tem acesso à informação de saber qual é a questão dos alimentos processados e ultraprocessados, o que isso pode gerar como consequência, não só da pessoa já adulta, mas também daquela mulher que está no período gestacional e de lactação. Quando falamos de alimentos processados e ultraprocessados, temos relação direta aqui com outro fator, que é a publicidade e o comércio de alimentos, em que cada vez mais se tem as propagandas, né, a publicidade em cima desses alimentos que
não tem nutrientes, né? Então, na verdade, eles te oferecem calorias, né, energia, mas sem os nutrientes em quantidades necessárias. Além dos aditivos químicos, né, os edulcorantes, que vamos falar mais à frente, que são que têm uma certa importância em relação à saúde. Espaços públicos, e aí a gente pode fazer uma relação com a educação. Então, quando eu falo desse projeto, né, que eu faço a ponte da educação básica com o ensino superior, mais com o objetivo principal da divulgação científica nos diferentes espaços para a comunidade externa, para que essas informações, esses achados, né, que nós conversamos aqui, por exemplo, num congresso nacional, da pesquisa básica, dos resultados que saem da pesquisa básica, para que eles consigam chegar de uma forma mais legível, né, de mais fácil entendimento para aqueles que não são da área científica, tá? E outro fator também é a questão do trabalho e renda. Então, a oferta de trabalho, né? Então, o nível de desemprego e a renda da população também interfere quando você vai fazer escolhas de determinados alimentos. Então, a obesidade, e quando a gente fala da obesidade, a gente tem uma necessidade de soluções sustentáveis. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, isso tem relação direta com a agronomia, né? Quando a gente fala de uma agricultura familiar, quando a gente fala de produção, no caso aqui eu vou falar da stevia, né? Como que pode ter um aumento da produção com uma relação com a sustentabilidade? Isso é viável, né? Então, tem diferentes técnicas que eu vou falar mais à frente. Então, quando a gente fala de necessidade de soluções sustentáveis, porque a gente precisa, né, pegar esse problema, que é a obesidade, o quadro de obesidade, e fazer uma relação com hábitos alimentares que são necessários e hábitos esses saudáveis e, de preferência, sustentáveis. Então, eu vou contar aqui um pouco da relação da estévia, tá? Que é uma planta, né, na pesquisa experimental. Especificamente do trabalho que eu tenho, né, da linha de pesquisa que eu tenho com a estévia, na pesquisa básica, e outros trabalhos também na literatura que vem estudando o efeito da estévia na obesidade e também no período gestacional. Então, por que a estévia hoje vem sendo um foco, né, de estudo na área experimental e também na área clínica? Porque quando se faz a extração, né, de estruturas químicas, de elementos químicos dessa planta, o esteviosídeo, assim como o rebaldiosídeo A, esteviol e isosteviol, estão descritos na literatura que eles têm ação anti-hiperglicêmica, anti-inflamatória, antidiarreica, diurético e ação também no sistema imunológico, então agindo como um imunomodulador. Então, o que se tem na literatura em relação ao uso da estévia no período gestacional? Lembrando que esse período gestacional, ele é um período crítico, ele está dentro daquela questão da janela crítica que pode modular ali a prole, né, ou o filho, a criança que vai nascer com consequências a longo prazo. Então, um BRAC, né, em 2024, um trabalho recente lá da Universidade do Porto, teve como objetivo ofertar o adoçante estévia diluído, né, na garrafa de água para a rata que estava no período de gestação, para ver se o uso do adoçante estévia durante o período de gestação, se esse uso tinha algum efeito para a rata. E futuramente, provavelmente, eles vão fazer esse estudo para saber qual é o efeito na prole. Mas por que se faz essa pesquisa de estévia durante o período gestacional, né, para ver essas consequências? Porque, além da questão, né, que eu falei da janela crítica, a gente sabe que hoje na população o uso de adoçantes, né, naturais e artificiais, eles são utilizados não só quando a gente vai tomar um cafezinho, né, ou adoçar um suco, fazer uma receita, mas nos alimentos que estão hoje nas estantes, né, e também de suplementos. Muitos suplementos hoje utilizam, né, como fator ali adoçante, o adoçante e também hoje muito mais a estévia, tá? Então, o que acontece no nosso organismo que a gente está exposto a esses adoçantes e qual é a consequência em diferentes fases, em diferentes momentos do desenvolvimento, tanto quando a gente fala da questão experimental como clínica. Então, esse estudo na Universidade do Porto
analisou, né, o consumo crônico do rebaldizídeo A durante a fase reprodutiva, utilizando a dosagem que é recomendada, que é colocada como segura para uso humano, para ver o efeito, então, na rata, né, durante esse período. Então, eles viram que esse consumo, nessa dosagem, induziu um efeito hipoglicêmico, né, hipoglicemiante, sem alterar a tolerância à glicose ou a sensibilidade à insulina. Ou seja, utilizar durante o período gestacional o adoçante stevia dentro da dosagem que é considerada segura não leva a problemas para a fêmea, né, ou para a mulher durante o período gestacional. Além disso, de forma interessante, a stevia foi capaz nessa dosagem de melhorar o perfil lipídico e sanguíneo. Além disso, quando a gente fala então da parte cardiovascular, a stevia nessa dosagem foi capaz de reduzir a fibrose cardíaca, preservar a função cardíaca e miofilamentar e a ação mitocondrial, então a questão de oxidação de ácido graxo e carboidrato para a produção de energia nessas ratas. Especificamente no grupo, nessa linha de pesquisa, né, em que eu estou inserida, que eu coordeno e tenho outros alunos também, o nosso objetivo principal é ver o efeito da stevia num quadro de obesidade. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com camundongo, diferente do outro trabalho, né, que trabalha com rato. Então, com o camundongo, e assim como todo trabalho de pesquisa, utilizando o método científico, você tem o grupo experimental e o grupo controle, para que você possa fazer comparação. Então, basicamente, nesse grupo, nós temos o grupo controle e o que a gente chama de hiperalimentado, que é o grupo obeso. E aí nós fazemos, para a formação do grupo obeso, o modelo de obesidade, né? Então, diferentes modelos de obesidade são utilizados na pesquisa, tanto com modificação de dieta, por exemplo, e nesse caso da minha pesquisa foi com redução de ninhada. O que é feito? O que é redução de ninhada? Então, a partir do momento em que tem o nascimento da prole, nós fazemos no terceiro dia de vida a redução para apenas 3 filhotes. Com isso, esses filhotes eles têm maior acesso ao leite dessa mãe, e o nosso trabalho também já observou, né, em 2009, trabalho de Cunha, que o leite dessa mãe, né, que teve a redução de ninhada, ele tem um maior percentual de lipídio e um menor percentual de proteína, ou seja, a qualidade desse leite muda. Além disso, ele tem mais lipídio. Esse filhote, ele tem uma maior oferta de leite e isso, na idade adulta, ele desenvolve o quadro, né, a doença, a obesidade, com toda a síndrome metabólica. Então, tanto o grupo controle como o grupo hiperalimentado, eles, a partir de 90 dias, eles recebem, já, na verdade, a partir dos 21 dias, eles recebem água e ração, livre demanda, e aos 90 dias, tanto o grupo controle como o hiperalimentado são divididos em controle ou hiper água e controle e hiper água diluído com stevia. Então, a partir desse momento, nós temos 4 grupos para serem comparados, tanto para saber se a obesidade de fato foi desenvolvida e também para saber o efeito da stevia na obesidade, assim como no grupo controle, que é aquele que tem o peso normalizado. E o que nós observamos, então, né? Então, aplicações práticas e potenciais da stevia na abordagem da obesidade. Resultados preliminares desse trabalho indicam que a stevia tem um papel importante na restauração de alterações dos cardiomiócitos que foram causados pela obesidade, ou seja, a stevia, né, na dosagem também que é considerada segura. A stevia no obeso, ela consegue melhorar diversos parâmetros relacionados ao metabolismo esse que foi alterado em virtude daquelas modificações, daquele insulto no período de janela crítica. Nesse trabalho, janela crítica foi o período de lactação. Então, a stevia modifica, altera de maneira benéfica, né, a fisiologia cardiovascular desses camundongos obesos, mas a gente não observou esse efeito no grupo controle. E em determinados parâmetros, né, relacionados com a fisiologia cardiovascular e o metabolismo energético, algumas piores nesse coração dos animais controles. Então, sabendo dessa questão, né, do uso que vem se aumentando em relação ao uso da stevia,
os diferentes efeitos que a stevia pode fazer. Também, pensando sempre nas diferentes concentrações desse adoçante, no quadro de obesidade ou de não obesidade, nem sobrepeso. Então, a gente tem diferentes respostas em diferentes situações nutricionais e metabólicas. Então, qual é a perspectiva agronômica na produção de estévia e a relação da produção da estévia no cenário mundial de obesidade e uso também em suplementos? Então, a estévia ela pode vir como uma alternativa natural para combater esse problema global, que é a obesidade, e eu relaciono aqui com a agricultura familiar. Mas por que com a agricultura familiar? Porque a partir do momento em que eu coloco aqui para vocês, né, que a janela crítica é um período no qual insultos vão programar o metabolismo, vão programar esse sistema nervoso, hábitos alimentares, ter uma relação com a produção de determinados alimentos, fazem com que associações, desde a fase do desenvolvimento, né, da parte infanto-juvenil, faça com que esse adulto lá na frente tenha hábitos saudáveis, ou pelo menos a consciência do que é um hábito saudável. Ou seja, quando eu falo que a gente tem questões multifatoriais envolvidas, em que você tem propaganda, você tem a questão da indústria e tal, você tem questões ali que podem ser relacionados com a criança, com hábitos familiares desde criança. Então, quando eu coloco aqui famílias, né? A gente vai falar assim, pô, mas então você está relacionando a família com o cultivo e produção de determinados alimentos e a criança ali ajudando. Obviamente que em áreas rurais você consegue ter isso de uma maneira diária, de mais fácil acesso. Mas e quando a gente pensa, né, nas grandes cidades, nos grandes países, como que essa relação da agricultura, né? Esse contato com a agricultura pode ser feito simplesmente através de compras no supermercado. Então, ter o hábito de levar a criança ao mercado, às compras, né, dos alimentos da casa, faz com que ela saiba o que é um alimento saudável ou não. Que ela possa saber, pelo menos, ter a oportunidade de ver e de fazer escolhas. E com essa oportunidade que eu tenho, né, de ter contato com o ensino básico, a gente vê que às vezes você cita o nome de um determinado alimento, né, verdura, legumes e frutas, e o adolescente, a criança não sabe do que você está falando. Então, um simples ir ao mercado, né, ou quem sabe ter um contato mais com o meio ambiente, faz com que ele tenha noção de que você tem essas opções, que não são só opções, né, dos alimentos processados e ultraprocessados que já estão prontos ali na prateleira com vários conservantes e elementos químicos que não são saudáveis, né, para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. Então, quando eu falo aqui de uma questão de alternativas naturais e relacionando com a agricultura familiar, eu digo dessa relação de quem tem oportunidade, das pessoas que moram em área rural e também para gente que está nas grandes cidades, então ter acesso ao mercado, ter acesso ao momento da compra, em que quando ela pode ter a opção de escolha ou minimamente conhecer a diversidade de alimentos naturais e saudáveis que a agricultura tem para nos oferecer. E falando de Brasil, ainda mais, né, que nós temos uma grande biodiversidade, isso é de extrema importância. Então, quando a gente coloca aqui a estévia como uma alternativa natural, a estévia rebaudiana bertoni, ela é conhecida, né, popularmente como a estévia, e ela é uma planta, né, às vezes a gente fala de estévia, a pessoa não sabe que a gente está falando de uma planta. Então, ela é uma planta nativa da América do Sul, e ela, de uma maneira interessante, porque ela é muito utilizada hoje, né, como adoçante, tanto no dia a dia ou em alimentos e suplementos, porque ela tem um poder adoçante de cerca de 200 a 300 vezes mais eficaz que a sacarose. Então, ela é uma planta que tem resultados positivos contra síndromes metabólicas, desculpa. Quando a gente fala de síndromes relacionadas com obesidade, é isso que os trabalhos vêm mostrando em relação à resistência à insulina, a questão de controle de glicemia, mas quando se começou a fazer o uso de adoçantes, tanto artificiais como os adoçantes naturais, se fazia muita relação com o uso desses adoçantes com o intuito de perda de peso.
E, recentemente, a OMS, né, já mostrou que não tem relação do uso do adoçante natural não calórico com perda de peso. Então, essa relação, ela caiu e, na verdade, ela tem uma relação principalmente, né, com obesidade e diabetes. Então, o uso do adoçante natural não calórico, quando a gente vê a sigla ANC, ela tem relação com a saúde, sim, porque é uma alternativa natural, porque nós temos aí uma grande oferta também de adoçantes artificiais, né, que são quimicamente aí manipulados na indústria. Então, se você tem a opção de um adoçante natural, nós temos a estévia como uma das opções para esses quadros, né, e usos de obesidade e síndrome metabólica quando preciso. E qual é a perspectiva agronômica na produção de stevia? Então, quando eu falo da questão de alimentos saudáveis e sustentabilidade, também conseguimos fazer relação com a sustentabilidade na linha de produção da stevia. Então, a agricultura da stevia proporciona uma cultura rentável para milhares de agricultores, então a gente ainda tem aí a questão, né, da economia, de girar a economia em relação à produção de stevia. Isso tanto na Ásia, na África e na América do Sul, mais especificamente, assim, né, uma maior quantidade, maior demanda de produção, no Paraguai e no Brasil. E como que a stevia tem relação com a sustentabilidade? Então, primeiro que quando você vai fazer a produção, né, da stevia, da planta, ela utiliza apenas 1/5 de terra, quando a gente vai comparar com a produção de outros adoçantes naturais e do açúcar, né, então da plantação para poder ter a produção de açúcar, então apenas 1/5 da terra. E além disso, uma questão muito importante, usa muito menos água do que as produções de adoçantes naturais e do açúcar. E pensando não apenas na produção da estévia, né, na terra em si, na produção natural, temos também a possibilidade da produção de estévia através da propagação por sementes, cultura de tecidos in vitro, então a gente também faz uma relação, né, com a pesquisa, com o uso de laboratórios para a cultura de tecidos in vitro e estacas vegetativas. Então a gente consegue fazer até aqui esse momento uma relação econômica, científica e educacional. Porque nós temos como é feita a produção da estévia, como a estévia pode ser utilizada, qual é a necessidade dessas informações chegarem através, né, da divulgação científica, desde do ensino básico até o nível superior, né, também envolvendo aí pós-graduação, e a questão da economia. Então, você tem economia, sustentabilidade, estévia, obesidade e agronomia. E aí, quais são as perspectivas, né, agronômicas da produção de estévia? Então, a estévia ela pode ser uma cultura inovadora e muito rentável, apresentando condições de mercado promissoras, tanto em virtude da facilidade de produção, quando a gente pensa em necessidade de território, né, e demanda de água também, a capacidade de girar a economia e também nesse sentido de incentivar pesquisa. Quando se incentiva pesquisas, vendo esses achados, então se você vê qual é o efeito da estévia durante o período gestacional, qual é o efeito da estévia num quadro de obesidade e de não obesidade, quanto mais pesquisa, obviamente a gente tem mais resultados que vão falar o que a estévia tem efeito, né, dentro da nossa saúde. Então, como uma alternativa natural. Então, por isso que eu coloco ali como promissora para o mercado, né, dentro dessa parte de economia e agronomia. Então, no futuro, prevê-se que venha a ser um substituto em larga escala do açúcar convencional, principalmente para aqueles que não podem utilizar o açúcar para adoçar. E a estévia, além dela ter esse poder de adoçar, né, entre 200 e 300 vezes mais, ela, ela pode ser usada, né, em larga escala, a produção é mais tranquila e ela não tem calorias. Então, ela adoça 200 vezes mais sem ter calorias. Então, qual é a conclusão, né, desse apanhado geral, falando um pouco de divulgação científica, de agronomia, de agricultura familiar, da necessidade que a gente tem da ponte, né, tanto da pesquisa básica com a indústria, quando a gente vê também a questão, quando a gente fala da questão de produção. Então, a stevia, ela pode ser
uma cultura inovadora e muito rentável, principalmente quando a gente fala da economia que se tem para produzir, quando a gente fala de uma menor necessidade de território, né, quando eu falei ali um quinto, menor necessidade de água, e apresenta condições de mercado promissoras. No futuro, prevê-se que venha a ser um substituto em larga escala do açúcar convencional, e para isso a gente então precisa, né, que a ciência tenha aí a devida atenção, para que novas pesquisas podem ser feitas nos diferentes grupos de pesquisa em diferentes países, para que a gente tenha a informação, os achados, né, com dados e resultados ali relevantes, que isso vai fazer uma ponte com a agronomia e que, principalmente, que essas informações que nós conversamos, que nós falamos, fazemos trocas dentro de congressos, né, de diferentes assuntos, cheguem para a população com uma linguagem mais acessível. E acho que isso está sendo cada vez mais fácil via redes sociais, materiais que são disponíveis, né, de divulgação científica. Então, eu acho que a stevia aí é um adoçante natural promissor, tanto para a economia, tanto também para a saúde pública, e aí saúde pública está relacionado com a economia, com a ciência. E um detalhe que eu também queria falar em relação à stevia anteriormente, que além desse poder de adoçar, né, sem ofertar calorias, ela tem micronutrientes. Então, ela também tem essa função nutricional. Então, eu gostaria de finalizar aqui e agradecer ao convite do primeiro Congresso Nacional de Agronomia Online. Espero ter conseguido trazer informações valiosas para vocês. Caso queiram fazer contato, né, disponibilizo aqui o meu e-mail. Muito obrigada, um abraço.